Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros está esta tarde connosco, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, vamos fazer uma referência histórica no âmbito da União Europeia e que tem a ver com os alargamentos sucessivos, mas nomeadamente com o assinalar de uma data importantíssima que foi quando ocorreu um alargamento maior, a um maior número de Estados-membros, não é? Sim, entrar na União Europeia. Foi a 1 de maio de 2004. Vão fazer já, para a semana, 20 anos. E constituía, de facto, uma conquista histórica da unificação europeia, assim que é considerado, porque foram 10 países. 5 da Europa Central, 3 Bálticos e 2 no Mediterrâneo, Malta e Chipre. E foi, de facto, uma situação única, porque veio na sequência da queda do Muro de Berlim. Logo que caiu o Muro de Berlim, vários Estados manifestaram interesse em aderir à então comunidade, não é? Antecipando esse passo, a então comunidade definiu os critérios que ainda hoje são utilizados, são os critérios de Copenhaga, foram definidos em 1993, que dizem exatamente que para aderir os países devem cumprir certos critérios, que são exatamente os critérios de Copenhaga: ter instituições estáveis que garantam a democracia e o Estado de Direito, ter uma economia de mercado a funcionar capaz de fazer face à concorrência e ter capacidade de assumir e implementar as obrigações decorrentes da assinatura do contrato de adesão. Com este alargamento, viemos criar uma situação geopolítica única, largar as fronteiras da União Europeia. Penso que este alargamento superou muitas expectativas do Ocidente. Houve benefícios, digamos, para a União Europeia e para os Estados-membros que aderiram? Para já, sim, para os Estados-membros, sem dúvida, mas para a União Europeia também, porque era um país da cortina de ferro, tem um significado único, é a justaposição da história com a geografia, tem o alargamento das nossas fronteiras até perto de onde agora, enfim, sim, a situação há conflitos, é menos pacífica, mas veio exatamente para os países que aderiram. Há países que neste período, e nós sabemos bem comparativamente connosco, superaram o PIB 2 e 3 vezes, não é? Portanto, e superaram o PIB de alguns outros que já estavam lá há mais tempo. Portanto, um crescimento notável, derivado do mercado único, da atração de investimento direto estrangeiro, para os países ocidentais. Foi também uma mais-valia, porque conseguiram partilhar com estes cidadãos não só as diversidades que nós temos em termos de cultura, de língua, de nacionalidade, mas também atraí-los para, digamos, o artigo 2 do Tratado da União Europeia, que são os valores. Fazer com que estes países assumissem os valores europeus que são tão queridos a esta União Europeia. Doutora Ana Rita Barros, um outro tema tem a ver com instrumentos de apoio à habitação social nos Estados-membros, num documento, uma ferramenta publicada pela Comissão Europeia. É quase um lembrete, digamos assim, porque a habitação e a habitação social não eram passíveis de ser apoiadas por fundos até há muito pouco tempo. De maneira que a Comissão Europeia, há cerca de 8 dias, lançou um conjunto de ferramentas a lembrar aos Estados-membros e aos decisores políticos a nível nacional que podem potenciar o seu investimento na habitação e na habitação social. A habitação social, que é importante porque faz parte da dimensão social europeia, porque é importante na vida de todos nós, como nós sabemos, porque o Eurostat também recentemente publicou umas estatísticas em que indica que entre 2010 e o último trimestre de 2023 o custo de aquisição da habitação aumentou 47,9%, o que é importante. O arrendamento também aumentou cerca de 23%. Além disso, o peso dos custos de habitação nas famílias europeias é muito significativo. 1 em cada 10 famílias tem mais de 40% de responsabilidades em nível do seu rendimento relativamente à habitação, e o que a Comissão vai relembrar e faz, de facto, uma recomendação por Estado-membro, é que podem conjugar não só o mecanismo que veio permitir estes apoios, que foi o mecanismo de recuperação e resiliência dentro do PRR, mas também juntando e aproveitando os fundos do
FEDER, Fundo de Desenvolvimento Regional, e Fundo Social Europeu, para potenciar o investimento, que tem que ser até 2026, também o timing não é muito alargado, potenciar e incrementar o investimento no PRR para todos os Estados-membros. O Parlamento Europeu esteve reunido esta semana naqueles que são os últimos trabalhos antes das eleições europeias. Em sessão plenária, o último na sede em Estrasburgo. A próxima sessão do Parlamento terá lugar só em julho, portanto, já após as eleições e com o novo figurino eleitoral. Houve várias decisões a nível do Parlamento. Nós podemos realçar algumas delas, doutora Ana Rita Barros, porque foram inúmeras, não é? Muitas. Portanto, foi a última oportunidade, daí um conjunto muito significativo de decisões. O que é que destaca, em primeiro lugar? Os cartões europeus de deficiência e de estacionamento para deficientes. É um cartão europeu que dá direito às pessoas com deficiência a terem igualdade de tratamento em todos os Estados-membros. Esse cartão vai ser atribuído gratuitamente, em formato físico e também em formato digital, e dá, de facto, a possibilidade de igualdade de circunstâncias a pessoas com deficiência em todos os Estados-membros. Um segundo cartão atribuído aos deficientes é um cartão emitido, neste caso, só fisicamente, e já não é de forma gratuita, podendo os Estados aqui efetuar alguma cobrança, e que dá direito às pessoas a estacionarem em lugares reservados, nas mesmas circunstâncias do que os nacionais do Estado-membro onde estão. Portanto, deficientes que se desloquem para outro Estado também têm esse tratamento. É importante porque vai dar lugar a um tratamento igual para situações em todos, de portadores de deficiência em todos os Estados-membros. E esta norma agora aprovada também veio definir que quer os Estados, quer a Comissão, criem um sítio na web nas 24 línguas oficiais, em que os portadores destes cartões tenham acesso a todas as informações e a conseguir o cartão de forma digital também. Outra questão de âmbito social são regras de combate à violência contra as mulheres. Aqui de notar primeiro que este diploma tinha ido muitas vezes a plenário e nunca conseguiu o consenso para a maioria. Desta vez, sim, o Parlamento aprovou por 522 votos a favor, de uma forma transversal. Houve, de facto, umas posições contra, mas de forma transversal apoiou e veio combater, pela primeira vez definida a nível da União Europeia, embora haja Estados-membros que já têm a legislação mais avançada nesta matéria, combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica. As novas regras proíbem a mutilação genital feminina e o casamento forçado e, além disso, definem orientações quanto às infrações cometidas online. Divulgação de informações privadas e ciberexibicionismo que tem acontecido tão recentemente. Também de referir que esta diretiva veio ser aprovada no dia seguinte a uma outra também muito importante sobre o tráfico de seres humanos, situações que estão normalmente interligadas, e que esta diretiva assegura proteção, segurança à vítima e também a disponibilização gratuita de cuidados de saúde nos vários Estados-membros. Também foi aprovado um diploma sobre reparação mais fácil e atrativa, algo de que já falamos em outras ocasiões. Exatamente. É, no fundo, a aprovação de regras que condicionam a reparação de vários bens, desde eletrodomésticos até telemóveis, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos. E que neste momento é tão difícil e obriga os produtores não só a repararem, como a repararem a custos acessíveis, o que é ainda mais difícil, e a proporcionarem aos consumidores os equipamentos de reparação, que muitas vezes não é reparado segundo as condições contratuais do produtor ou do vendedor, porque não existem peças de substituição, ou as que existem são a preços incomportáveis. É exatamente isso que se pretende, reverter, permitindo a reparação em vez da substituição e tendo consequências que garantam que não se produza tanto lixo nestes materiais. Entretanto, foi revista a política agrícola comum, que tem dado tanta polémica com os agricultores. Aliás, parece que a política agrícola comum vai ser um tema central
na campanha das eleições europeias, exatamente pelas manifestações que nós conhecemos dos agricultores a nível da Europa. Prevê-se maior flexibilidade? É isso? Já está aqui definido. E foi definido, não foi por acaso, exatamente na sequência do que aconteceu, e foi definido com caráter de processo de urgência. O que quer dizer que é para entrar imediatamente em vigor, o que normalmente é publicado no Jornal Oficial e depois a transposição demora, como nós sabemos. Esta revisão da PAC altera as normas relativamente aos condicionalismos ambientais. E o que é que isto quer dizer? Permite que os agricultores tenham acesso aos fundos, mesmo sem cumprir todas as regras da rotação das culturas, da reserva de terras aráveis para superfícies não produtivas, enfim, e cria uma exceção muito particular que também era reivindicada pelos manifestantes, que era isenções e situações muito particulares quando os países tenham sido alvo de condições meteorológicas adversas. Portanto, aí haver situações de exceção e exceção no acesso aos fundos. Também, uma situação que é importante para Portugal é que as pequenas explorações agrícolas, com menos de 10 hectares, ficam isentas, quer dos controlos, quer das sanções, por um incumprimento destas regras e permitem, mesmo assim, o acesso aos fundos. Acho que foi ir ao encontro das pretensões e, além disso, a simplificação das normas e o caráter de urgência, penso que definem tudo, não é? Doutora Ana Rita Barros, é já em junho que se realizam as eleições europeias e tem conhecimento de algumas projeções. Uma projeção muito fidedigna, enfim, ou pelo menos de uma entidade muito fidedigna, que é o Euractiv, relativamente às eleições de próximo junho. Aliás, eles têm feito um acompanhamento ao longo dos meses e continuarão a fazê-lo até mais perto da realização das eleições. Portanto, as estimativas divulgadas em meados deste mês de abril apontam para que as duas famílias tradicionais, Partido Popular Europeu e Socialistas e Democratas, continuem a ter uma votação mais significativa, cerca de 24,3% para o Partido Popular Europeu, onde se insere as famílias, nesta família política AD, portuguesa, e 18% dos votos para os socialistas e democratas, onde se insere o Partido Socialista Português. Isto para fazermos a ligação relativamente aos partidos nacionais. Com o nosso país. De acordo com as sondagens, o Partido Popular Europeu obteria 184 assentos e o Partido Socialista 139. Podemos dizer, bem, mas isto não é muito diferente daquilo que ocorreu em 2019. Mas temos que ver duas coisas. Em 2019 ainda foram eleitos os deputados do Reino Unido. Portanto, temos que verificar mais tarde, quando o Parlamento passou para 705. Simplesmente agora o Parlamento não vai ter 705, vai ter 720. E os outros 15, de facto, não estão refletidos nestas duas famílias tradicionais. Quais são, digamos, os grupos emergentes? São os conservadores de direita, o grupo dos conservadores e reformistas, o SCR, e a Entidade e Democracia, o ID, que, enfim, os dois somados superam os assentos que serão atribuídos, segundo esta sondagem, aos socialistas e democratas. Também uma revitalização de um partido que é o Renew, que é o Renovar a Europa, que é um grupo liberal, pró-europeu, mas liberal, onde está representado a nossa iniciativa liberal. Por países, e portanto depois esta sondagem faz a distribuição por países, o ID, que é a Identidade e a Democracia, ocupa o primeiro lugar na França e na Áustria. Portanto, país importante, a França. Fundador, não é? Fundador e com o peso que tem, político e económico. O Renew, portanto, os liberais, têm o maior número de assentos na República Checa, conseguem a maioria na República Checa e na Estónia, e o grupo dos conservadores e reformistas vai ter a liderança na Itália, porque aqui está representado o partido da primeira-ministra Meloni, Fratelli d'Italia, apontando para a situação portuguesa. O número de assentos, segundo esta sondagem, ficará distribuído para o Partido Popular Europeu, ou seja, a AD, que vai concorrer conjuntamente com 8 lugares, no caso português, os socialistas e democratas com 7,
O ID, que é a Identidade e Democracia, onde se encontra o Chega com 4 eurodeputados, e o Renew, da Iniciativa Liberal, com 1, o Bloco de Esquerda na Esquerda Europeia, com 1, assento também, e prefaz os 21, e se aqui verificarmos, não está excluído nesta sondagem a participação do Partido Comunista Português, que teve representante na última eleição. Embora represente uma projeção, é preciso ver exatamente que não reflete o aumento dos 15 lugares. Portugal não tem mais nenhum lugar. Manteve o número de lugares. Tem a ver com a população. Espanha, por exemplo, vai ter mais 2, portanto, são 15 lugares a distribuir por vários Estados-membros. Doutora Ana Rita Barros, para terminar, uma frase, como é habitual. Uma frase da Presidente do Parlamento Europeu, em fim de funções, com certeza. Fala-se já da senhora para a futura Presidente da Comissão, até, porque não é líquido que, embora a Presidente von der Leyen tenha manifestado a sua disponibilidade, não é líquido que com esta distribuição tenha o apoio de alguns destes partidos. Mas a frase é da Presidente do Parlamento, Roberta Metsola. Na Europa temos orgulho nas nossas diferenças, nas nossas tradições únicas, nas nossas línguas, nas nossas culturas e diversidades. A Europa é isso mesmo. Aceitar as diferenças e garantir a igualdade de oportunidades. Roberta Metsola. E com esta frase terminamos a nossa conversa, doutora Ana Rita Barros. Até breve. Muito obrigada.